Estamos de volta. Pessoal, depois de um intervalo aí de novo, de mais uma semana de curso, finalmente terminou e aí eu posso voltar a conversar com vocês. Peço desculpa aí pela minha ausência, mas às vezes a gente também tem que correr atrás do cascalho, do vil metal, certo? Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos tratar de um tema que eu achei que seria bem oportuno para a gente poder conversar aqui no nosso canal. Nós vamos tratar especificamente sobre os erros que a gente comete quando começa a pensar em jogar, né? Todos nós que estamos aqui procuramos ganhar na Loto Fácil e já tem gente que joga aí um ano, dois, mas comete os erros que quase todas as pessoas que estão começando a jogar na Loto Fácil cometem, né? Então, hoje especificamente a gente vai tratar, eu vou trazer para vocês 10 erros que a gente comete quando começa a jogar, e são erros que podem ser resolvidos facilmente, você não vai gastar mais dinheiro com isso, e com certeza você vai ter uma melhoria, uma assertividade maior nos seus jogos, tá ok? Então, sobe a vinheta. Então é isso. Começando o nosso rosário de erros, o primeiro erro, né, que a gente comete muito quando está começando a jogar, é jogar sem estratégia. É a pessoa não ter nenhuma estratégia. E o que eu chamo de estratégia? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você acha que tem um jogo da sorte. Esse jogo aqui é um jogo interessante, eu jogo ele a minha vida toda. É uma estratégia. Eu posso pegar e, por exemplo, colocar esse jogo para que eu fique toda semana ou todo dia repetindo aquele jogo até que eu acho que um dia vai acontecer. É uma estratégia. Costuma dar certo? Não. Mas, de qualquer forma, é uma forma que a pessoa tem de manter uma estratégia. O pior é jogar totalmente aleatório. Cada dia jogando uma dezena diferente, sem ter nenhuma estratégia, jogando completamente errado, e isso aí é perigoso. Então, quais são as estratégias? Aqui no canal a gente já descreveu várias, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o jogo em que nós temos aquele sistema que a gente mantém as 8 variáveis e 11 fixas. Dessas 8 eu tiro 4 dezenas e fico fazendo a combinação de 11 com 4, 15 dezenas e eu monto 14 jogos. É uma estratégia muito bem elaborada, mas você pode ter outras. Por exemplo, eu posso montar uma estratégia de que todos os meus jogos eles vão ter, por exemplo, 9 ímpares e 6 pares. É uma estratégia. Ou então eu vou querer botar 8 ímpares e 7 pares. É uma estratégia. Outra estratégia que eu posso trabalhar, que é muito interessante, eu vou pegar as últimas dezenas, que saíram as 15 dezenas dela, eu escolho 9 dezenas. E das 10 que não saíram, eu escolho 6. Então eu pego 9 dezenas que foram sorteadas e pego 6 das 10 que não foram e monto um jogo de 15 dezenas. É uma estratégia. Então existem várias estratégias, aqui no canal a gente já tratou de várias delas, né? E o importante é, como a gente falou, é ter uma estratégia, né? É você usar algum tipo de jogo, algum tipo de método que você vai ter que trabalhar. Então esse é o primeiro erro. O primeiro erro é jogar sem estratégia. Jogar sem estratégia é jogar dinheiro fora, tá certo? Vamos agora para a segunda. É um erro que a gente costuma ter, pensando o seguinte: eu jogo um jogo, a probabilidade de eu ganhar é pequena. Eu vou jogar 10 jogos. Aumentou bastante. Até porque a gente já conversou aqui que, estatisticamente, você jogando 11 jogos, você vai acertar pelo menos 11 dezenas. O que quer dizer isso? Se você, imaginemos assim, você traz um grupo de crianças e coloca aqui para elas brincar, pega aqueles volantes e entrega aí para elas, elas preenchem aleatoriamente. Aí você pega todos os que as crianças preencheram, você dá uma ordem para ela: olha, eu quero que vocês façam jogos para mim de 15 quadradinhos aqui pintados. Elas vão fazer. Ou você pega esse jogo dessas crianças, 11 jogos, estatisticamente pelo menos um ela acerta. Aumenta a probabilidade? Aumenta. Mas, se você não fizer uma estratégia de um fechamento, de fazer um jogo mais lógico, você vai aumentando a quantidade de apostas e pensando que vai ter sucesso. Como eu falei ainda há pouco, aumentar a quantidade de jogos, é claro, você está com mais jogos, você vai concorrer a maior quantidade de jogos em um mesmo sorteio, você vai ter uma tendência maior. Mas isso não vai trazer uma certeza de você conseguir ganhar. Então, é um erro que a gente pensa que botando 20, 30 jogos aleatórios, eu vou conseguir aumentar a minha chance. Não vai, galera.
Não façam isso, é jogar dinheiro fora. Como eu falei, uma coisa é você pegar e ter uma estratégia fazendo um fechamento. Ó, eu vou fazer um jogo, como eu acabei de citar, em que eu vou pegar 19 dezenas e vou fazer o meu sistema, e aí eu vou fechar 19 dezenas e vou fazer o jogo. Bem, aí eu vou ter 14 jogos, e desses 14 jogos que eu estou citando, a gente vai poder fazer um fechamento, e com isso a gente vai tornar um jogo mais interessante. Isso não quer dizer que se você fizer 14 jogos aleatórios vai ser uma boa ideia. Então, passa com uma certa técnica, uma estratégia. Aqui também a gente já disponibilizou várias vezes, a gente já colocou aqui planilhas, né? Então eu tenho uma planilha aqui que a gente colocou, por exemplo, jogo espelho. Você vai pegar e vai montar o seu jogo, ele vai fazer um espelho daquele jogo, é uma estratégia, e é boa. Nós temos aqui uma planilha muito interessante, que ela faz 25 jogos e faz um fechamento das dezenas, que elas fazem um fechamento, as dezenas ficam cíclicas, né? Ela faz aquele shift, aquele deslocamento, e você vai pegando todas as dezenas e ela ainda faz teste de Pareto. É muito interessante. Então, o fato de você jogar 20, 30 jogos aleatórios, você vai gastar dinheiro, mas você não vai fazer um jogo melhor. Certo? Eu não estou dizendo que se você jogar um cartão, você tem a mesma probabilidade de ir jogando 20. Não é isso que eu estou dizendo. Eu apenas estou comentando que se você jogar um cartão de forma aleatória ou jogar 20 cartões de forma aleatória, você vai estar somente perdendo dinheiro. Vamos passar para o erro 3. O erro 3, a gente já comentou aqui, que é trabalhar sempre com a parte das zonas de transição. O que é essa zona de transição? Você vai pegar os últimos 10 concursos, né? Você vai buscar os últimos 10 concursos, vai colocar eles em uma folha de papel, numa planilha, seja o que for, e aí você vai pegar essas dezenas e você vai conferir quanto é que cada uma dessas dezenas sai. Pois bem, de que se trata esse erro? Esse erro é quando você despreza as zonas de transição, você não vai fazer uma análise em função dos últimos jogos. Você pode fazer sobre qualquer quantidade de jogos. Tem pessoas que trabalham com 6, tem pessoas que trabalham com 7. Eu prefiro trabalhar com os últimos 10 jogos. Pode trabalhar com 15, com 20, isso não importa. O que você vai fazer? Eu vou botar numa folha de papel os últimos jogos. Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou pegar 3538, que é o 10º concurso anterior ao de ontem, e vou até o concurso de ontem, o 35407. O que é que eu faço? Dali eu vou fazer uma análise de quantas vezes cada uma das dezenas saiu. Então, por exemplo, se eu fizer uma análise, observe que na minha planilha que está sendo apresentada, eu tenho as 25 dezenas aqui em cima, na parte até de azul, né, na horizontal, tenho as 25 dezenas distribuídas, e na vertical eu tenho os concursos. Então, se eu for analisar a dezena 1, que é a primeira do lado da esquerda, eu vou ter que ela, dos últimos 10 concursos, ela teve uma frequência de 7 vezes. Ou seja, em 10 concursos ela apareceu 7 vezes, logo ela é uma dezena que vai estar na 7x. Se eu pegar, por exemplo, agora vou para o lado oposto, vou para a última coluna dessa mesma planilha, eu vou fazer uma análise em cima da dezena 25. Dezena 25, nos últimos 10 concursos, ela só falhou uma vez. Então, ela tem de frequência 9. Então, em 10 concursos, ela saiu 9 vezes. Qual é a zona de transição que ela está pertencendo? Ela está pertencendo na zona 9x. Então, se você fizer uma análise aqui embaixo, eu vou ter a distribuição de todas as dezenas em função das suas zonas. Como eu acabei de falar, a 25 ela saiu 9 vezes. Ela é a única dezena que está na faixa de 9x. Quando eu pego, por exemplo, as dezenas 8x, eu vou ter a 5 e a 8. O que significa? Se eu pegar a dezena 5 e conferir ela nos últimos 10 concursos, ela vai estar aparecendo 8 vezes. Se eu pegar a 8, também ela vai estar com frequência 8, ou seja, de 10 concursos ela apareceu 8 vezes. Então, tanto a 5 como a 8, elas estão na faixa de frequência 8x. É o que eu tenho aqui. Então, eu vou estabelecer essas zonas de transição, começar de 0x, ou seja, que é raro acontecer, mas aquela dezena que 10 concursos ela não saiu nenhuma vez. Assim como no extremo oposto, eu vou ter a zona de transição 10x, que é aquela que saiu 10 vezes nos últimos 10 concursos. São muito difíceis. Esses dois extremos é muito difícil. Como eu já falei outras vezes, essa distribuição das dezenas em suas zonas, ela quase sempre obedece
a curva de Gauss. Eu digo quase sempre por quê? Porque se você for analisar como ela está agora, ela está completamente irregular. A curva de Gauss, quem não lembra, é aquela que ela vem, faz uma subida e depois ela desce. De tal forma que, estatisticamente, os valores que mais caem, que mais se apresentam, são os que estão no meio, e os que estão nos extremos, que são os que caem menos, né? Como eu disse, 0x e 10x, eles estão em extremos opostos, eles caem muito pouco. E aí vai aumentando. No caso aqui, nós temos a 4x, que tem 4 dezenas, a 5x, que tem 6 dezenas, a 6x, que tem 5 dezenas, a 7x com 7 dezenas, 8x com 2, 9x com 1. 0, 1, 2, 3 e 10 não tem nenhuma dezena. Elas estão com essa distribuição espacial aqui nos últimos 10 jogos. Então, quando eu vou fazer um jogo, eu tenho que levar isso em consideração. Eu sou obrigado a sempre prestar atenção nas minhas zonas de transição. Por quê? Eu já falei isso, que se você pegar a zona de transição 7x, 8x, 9x, elas têm uma tendência natural de sair mais vezes. Bom, vamos fazer uma observação. Essa que está sendo apresentada abaixo agora, esse gráfico, foi no jogo levando em consideração os 10 concursos antes do jogo de ontem. Por sinal, é bom lembrar que está acumulado, né? É o jogo que a gente vai ser sorteado daqui a pouco. Então, essas dezenas, elas estão distribuídas dessa forma. Imagine que estivesse no dia de ontem. Ontem nós estaremos olhando essas dezenas aqui. Então, já foi falado várias vezes que a dezena, a faixa de transição 6x, ela tem uma média estatística de 50%. Então, é importante você saber que quando você vai jogar com as dezenas que estão em 6x, que ontem eram 12, 13, 14, 18, 19 e 23, estatisticamente cai 50%. E se confirmou. Se você olhar aqui, ó, ela está com 50%. A 7x, 8x e 9x, elas têm uma tendência maior de cair. É claro que acontece o que aconteceu ontem. A 8x não caiu nenhuma das dezenas. É raro acontecer, mas a 7x, 100%. A 9x, 100%. Então, a gente tem essa distribuição. Na média, a gente tem feito o jogo, e isso é nossa estratégia, não estou dizendo para ninguém repetir, mas pelo menos a estratégia que eu jogo e que tem sido vencedora, eu coloco as 11 dezenas fixas, eu trabalho sempre com a 9x, 8x, 7x. As dezenas variáveis eu coloco a 6x, porque ela tem uma estatística de sair pelo menos 50%. E aí eu completo com as outras dezenas, que pode ser pelo ciclo de falta cair, do ciclo de falta falhar e etc. E assim como eu também pego dezenas que estão atrasadas em 4x, 5x, porque estatisticamente existe o retorno ou regresso à média. Então, uma dezena que está muito tempo sem cair, chamada dezena fria, em algum momento ela vai ter uma reversão e ela vai começar a sair. Assim como eu tenho também uma dezena que está quente e de repente ela começa a não sair mais. Um exemplo bem claro disso foi a dezena 03. A dezena 03, há 20 concursos atrás, ela estava saindo muito. Ela estava 9x e 10x. De repente, ela começou a esfriar e ela está voltando à média. Todas as dezenas, se você pegar do primeiro concurso até o concurso de ontem, ou seja, do concurso 01 até o 3, 5, 4, 7, você vai observar que a distribuição facial das dezenas, elas seguem mais ou menos a mesma média. A quantidade que elas foram sorteadas, elas vão seguir mais ou menos a mesma média. Então, é importante você analisar essas zonas de transição, você fazer um gráfico desse, ou ter um padrão desse, observar, pode ser 5 concursos, 10 concursos, não importa, e você vai ver quais são as dezenas que estão saindo mais e quais são as dezenas que estão saindo menos. Se você observar, você vai ver também que eu tenho além de eu ter um quadro aqui embaixo relacionado com a frequência, né, eu também distribuo elas através de temperatura. Então, eu tenho que as dezenas que são mais quentes, elas estão em vermelho, que especificamente agora aqui é a 25, a 8, a 5. Essas são as dezenas quentes, elas estão saindo mais e são dezenas que a gente deve jogar mais. A gente não vai contra o sistema. Se está saindo mais uma dezena, a gente continua a apostar nela até que ela se torne uma dezena mediana ou fria. As dezenas medianas são essas que estão de amarelo. E, é claro, além da frequência, a gente também leva uma outra coisa em consideração, porque a gente também trabalha com a probabilidade ponderada. Ou seja,
Se duas dezenas têm a mesma quantidade, ou seja, elas estão na mesma zona, vamos imaginar que a 20, que ela está na zona 7x, assim como, deixa eu encontrar outra, a 14, elas duas estão na mesma zona. Observe que a 20 ela tem 88% de probabilidade e já a 14 tem 64%. Como isso é possível se as duas estão com a mesma quantidade? Porque na nossa probabilidade ponderada, a gente leva em consideração as dezenas, a quantidade que elas saíram nos últimos 10 concursos, que a gente chama de frequência, mas também a gente leva em consideração a sequência. Uma dezena que está saindo com uma sequência, com uma quantidade de repetição concurso a concurso, se ela vem se mantendo, ela tem uma probabilidade maior, até que ela quebre esse ciclo, certo? A gente já estudou isso aí. Esse ciclo se chama ciclo de falta a falhar. A 25, ela está no limite de falhar. Então, se você observar, ela nos últimos 8 concursos, ela está com uma sequência de 8. Frequência 9, ela só falhou uma em 10, mas ela está com uma sequência muito grande. Então, ela é uma dezena que hoje ela já começa a ter uma probabilidade de falhar. Por quê? Porque a gente já estudou aqui que o ciclo de falta a falhar, ou seja, você pegar aquelas 15 dezenas que são sorteadas e você fizer uma análise dela de concurso a concurso, elas vão tendendo a falhar uma atrás da outra até que elas cheguem no limite, que é o limite esperado, que são de 8 concursos. Então quer dizer que hoje a 25 vai falhar? Sim, ela tem uma probabilidade grande de falhar, mas ela pode não falhar, porque a gente já teve concurso aqui que a gente já acompanhou, em que a dezena ela saiu em sequência 18 vezes. Então, ela pode falhar depois de 18. Esse foi o número máximo. Então, se você estiver analisando uma dezena que ela já conseguiu 8 sequências, ela tem uma probabilidade muito grande de falhar. Para encerrar o ciclo, né? Se você for analisar, ela é a única dezena que está. Então, ela está ainda nesse ciclo se mantendo constante. Então, ela tem uma probabilidade muito grande de falhar hoje. Ela pode falhar? Pode. Ela pode sair? Pode. Nada impede, mas ela já está abrindo a possibilidade de inversão, ou seja, de ela começar a falhar. Então, é uma dezena que hoje já se pode postar que iria falhar 3, né? A gente acabou de falhar. Então, a gente já falou do erro 1, erro 2, erro 3, e agora nós vamos passar para o erro 4. Qual é o erro 4? Bom, é você se apaixonar por algumas dezenas. Vou dar um exemplo. Parece loucura isso aí que eu estou falando, mas existe caso. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: eu boto, todo jogo eu boto a dezena 10. Por quê? Porque dia 10 é o dia do meu aniversário, é o dia que me dá a sorte. Então você acaba se apaixonando por um determinado dezena, um determinado número. E isso você fica viciado naquela dezena. Então, eu jogo no 10 porque é meu aniversário, eu jogo no 12 porque é aniversário da minha mulher, eu jogo no 23 porque é o nascimento da minha filha. Você vai criando arranjos mentais, né? Então, o erro 4 é você se apaixonar por uma dezena. Não, todo jogo eu jogo a 10. Todo jogo eu jogo a 13. Não existe. As dezenas elas têm uma probabilidade igual de sair. E durante o tempo elas ficam se alternando. Algumas saem mais durante o intervalo de tempo, e a gente trabalha com isso através das zonas de transição, e outras caem menos. E a gente tem que fazer essa análise. 5. Qual é o erro 5? A gente trabalha com o pensamento de fugir das dezenas frias. A gente já mostrou isso. E a gente vai trabalhar lá com a zona de transição 9x, 8x, 7x. São quentes, né? 9x e 8x, 10, 9 e 8 geralmente são quentes. E a gente se afasta daquelas dezenas que são ditas dezenas frias. Qual é o problema disso? Já falei. A gente está jogando aqui. Vou me socorrer agora aqui do gráfico que a gente estava trabalhando ainda há pouco, para a gente poder observar isso aqui. Nós temos como dezenas frias a dezena 3, a 4, a 10 e a 16. Observe que essas 4 dezenas, elas estão frias, e se a gente voltar aqui para fazer uma análise, 3, 4, 10 e 16, elas estão lá no 4x. É um erro você pensar isso. Porque ela está lá no 4x, ela não vai cair. Não é verdade. Essas 4 dezenas que estão na 4x, muito provavelmente 2 delas vão sair hoje. Então eu não posso pegar e desprezar essas dezenas. Então, qual é o parâmetro que eu vou usar? Vamos voltar de novo aqui para fazer uma análise em cima do nosso gráfico. Se você olhar aqui, elas estão todas frias, estão de azul, né? Aqui embaixo você pode observá-las, e elas estão todas com uma frequência de 4x, ou seja, de 10 concursos, elas saem 4 vezes. Qual é que tem a maior probabilidade de sair? Se você for fazer uma análise aqui, elas vão estar aqui com a probabilidade. A 3 está com
43, a 4 com 40, a 10 com 52 e a 16 com 34. Teoricamente, a 16 é a que está mais baixo, mas eu acho que é a que tem maior probabilidade de sair hoje. Porque a gente já fala do jogo que dividir o cartão, ele tem 25 dezenas, se eu jogar o cartão. Então, ontem saiu 2, 5, 6, 7, 9, 10 são as que estão de verde. E as que não saíram são as que estão de branco. 1, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16. Então você tem 15 dezenas que vão sair, e à medida que elas vão saindo, é o ciclo de falta falhar. Onde a 25 do concurso 3540 até agora é a única que está se mantendo. As outras todas já falharam, ou seja, elas em algum momento desse intervalo de concursos, elas não saíram. E o ciclo de falta cair. Se você pegar as 10 dezenas que não saíram, né, eu tenho aqui as 15 que estão de verde e as branquinhas aqui, que são as que não saíram. Essas dezenas, elas, à medida que os concursos vão passando, automaticamente essas dezenas elas vão ter uma probabilidade de cair. O ciclo de falta falhar, em média, 8 a 9 concursos. Todas as dezenas falham. O ciclo de falta cair, ou seja, das 10 dezenas que não saíram, a cada 4 concursos, em média, elas vão ter que voltar a serem sorteadas. Então, nesse caso específico, eu diria que a dezena que tem maior probabilidade dessas 4 dezenas sair hoje é a 16. Por quê? Porque ela está no quarto concurso sem sair. A gente chama isso de atraso. Então, ela está com atraso 4. Atraso 4 é uma probabilidade muito grande dela sair hoje. Então, dessas dezenas, eu poderia apostar. Né? A gente tem a 3, o concurso aqui de baixo. Nós temos a 3, a 4, a 10, a 16. A 16 tem uma probabilidade muito grande, pelo ciclo de falta cair. Então, a 16 tem uma probabilidade muito grande. E das outras, digamos assim, dessas que estão falhando, qual é a que tem maior probabilidade? Bom, se você observar, aqui vai ter a maior probabilidade comparado, ó, 43 é a 0,3, 40 é a 4, 52 é a 10 e 34 é a 16. Já afirmei que a 16 tem a maior probabilidade e por essa probabilidade aqui, a 10 é a que também tem a maior probabilidade. Desculpa, mas se eu for fazer uma análise aqui, eu diria que dessa 4x, a 10 e a 16 tem a maior probabilidade. São dezenas que eu apostaria. Então, voltando para a nossa apresentação. A gente já viu aqui. Erro 5. Fugir das dezenas frias. Eu até botei azul para a gente se lembrar lá para o nosso quadro. Que lá aquelas dezenas frias, né, aquelas que saem menos, a gente tem uma tendência natural a se afastar. Mas eu, montando meu jogo, eu iria atrás da 10 e a 16, ou pelo menos a 16. Eu acredito que ela vai sair. Pode sair? Pode, ela tem uma probabilidade muito grande porque ela está com 4 de atraso. Mas pode não sair também. Lembrem-se, isso aqui não é uma ciência exata. Isso aqui é uma estratégia e o que a gente faz é uma expectativa. Eu não posso chegar aqui, a gente usa o termo prognóstico, mas prognóstico é uma análise em cima de uma probabilidade que pode acontecer e pode não acontecer. Estatisticamente, um evento ele tem a probabilidade de acontecer e exatamente o inverso dele não acontecer. Ok? Então, se eu jogar uma moeda para cima, qual é a probabilidade de cair cara? 50. Qual é a probabilidade da moeda não cair cara, cair coroa? 50. É a probabilidade dela ter de cair ou não cair. Se eu continuar jogando, eu vou ter uma quantidade X de lançamentos. Eu vou chegar e vou dizer, ó, a moeda caiu cara 10 vezes seguidas, então ela tem hoje a probabilidade muito grande de cair coroa. Por quê? Porque a probabilidade dela cair coroa é maior, porque ela já tem uma sequência muito grande. À medida que vai tendo uma sequência de repetição, ela vai diminuindo a sua probabilidade. Certo? Bem, dito isso, vamos agora partir para o erro 6. Ok?